Pai, obrigado porque nessa noite, Pai, o teu povo em toda a face da terra tem o privilégio de louvar o teu nome por meio da lembrança da encarnação do teu Filho amado. Obrigado, Senhor, porque essa encarnação é a nossa salvação. Amém. Essa encarnação nos trouxe redenção. E por isso nós estamos aqui. Amém. Quantas pessoas hoje vão estar doidinhas, perdidas aí fora, Senhor, porque não entenderam essa mensagem. Porque fecharam seus corações para a verdade. Pessoas que vão estar se drogando, prostituindo. E nós lamentamos tanto, Pai. Porque a verdade da encarnação chegou para trazer libertação. E essas vidas continuam escravas, se mantendo escravas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abriu os olhos. Obrigado porque nós outrora estávamos lá também. Nós também não entendíamos. Mas o Senhor se revelou a nós por meio do teu grande amor manifesto em Jesus. Então nós te dizemos obrigado, Pai. Ajuda-nos agora na meditação da tua palavra a aprofundarmos a beleza da encarnação, para que nossos corações saiam daqui alicerçados mais de Jesus. Amém. E queiram mais de Jesus. Para a glória do teu santo nome, nós te suplicamos. Amém. Podemos ficar. No domingo, eu pude compartilhar com os irmãos uma experiência da minha infância, que eu estou devendo ao meu filho. Mas eu estou prometendo que ano que vem, a partir do ano que vem, não é só o ano que vem. Até porque ele já tem entendimento de algumas coisas, a gente já senta na hora de dormir para ler historinhas da Bíblia. Então ele está começando a entender, então a partir do ano que vem eu vou começar a fazer isso. Todo final de novembro, meus pais nos reuniam, e nós pegávamos a picape do papai, na época uma F100, era um carro naquela época, era um baita do carro. E era um dos carros da família. Então o papai pegava a F100 e nós íamos para o interior do Amapá. Agora entendo, interior do Amapá é interior mesmo. É mata. Né? Em São Paulo, quando eu ia para o interior, ficava pago, tudo asfaltado, luz elétrica, né? E, rapaz, esse interior é muito chique, no interior, né? Mas pai era interiorzão mesmo. Quantas vezes a gente ia para o interior, ficava atolado lá, tinha que ter aquele carro Toyota para puxar o carro. E era uma beleza, a gente vendo tudo aquilo, brincando, vendo animais. Mas eles faziam isso no final de novembro por uma questão simples. Nós íamos escolher um pinheiro. E a gente ia lá para o meio do mato, escolher, esse aqui está bonito. E então nós tirávamos o pinheiro, colocávamos no carro e voltávamos para casa. Enchíamos aquela lata que eu falei para vocês de margarina, não é de manteiga, não tinha margarina na minha terra, era manteiga, até um tempo atrás. Era aquela lata de 18 litros. E a gente enchia de areia, pedra e colocava o pinheiro lá e começava a montar o nosso presépio. Em cada montagem, meus pais iam contando para nós a história de Jesus na encarnação. E eles iam falando para nós por que Cristo era necessário. Nessa mesma época, eu vinha de uma sede de leitura. Minha mãe desenvolveu isso em mim muito cedo. A minha mãe é culpada de um monte de coisa na minha vida. De leitura, de decorar coisas, de tocar, minha mãe é culpada disso. E eu acabara de terminar, acabar a leitura das Fábulas de La Fontaine. Tinha lido todas as Fábulas de La Fontaine. E aí chega o período do Natal, nós vamos fazer o presépio, contar a história de Jesus, e eu dizia, puxa, a história de Jesus tem algo interessante. Isso para mim era marcante. Porque nas Fábulas de La Fontaine, todas as outras fábulas europeias, você sempre vai se deparar com situações difíceis da sua vida, com problemas terríveis da sua vida, mas que sempre vai ter uma fórmula mágica para resolver, que sempre vai ter um gênio que vai aparecer e vai resolver o problema, vai ter alguma bruxa ou um mago que é bom e resolve os seus problemas. Mas o que era engraçado é que essas fábulas, essas histórias, não falavam de resolver o problema do coração do homem.
maioria das fábulas, os que são maus morrem. E aí a gente se sente vingado da malvadeza deles. Quando eu ouvi a história de Jesus, eu me deparava com uma outra questão. Primeiro, ele não veio para resolver nossos problemas existenciais. E isso era diferente dos contos de fada. Ele não veio para me arranjar uma mulher, me dar emprego, me dar saúde. Ele não veio para isso. Ainda que ele possa me orientar, ainda que ele possa me abençoar, possa me mostrar o caminho para que eu seja uma pessoa abençoada no meu dia a dia, mas não é isso. Que capta a mensagem do que ele veio fazer. E a outra coisa que me assustava é porque na história de Jesus, ele é o mocinho. E todos os outros são vilões. Ele é bom. E todos nós somos maus. E isso para mim era inquietante. Até porque eu sabia, já na minha infância, que eu era mau mesmo. Eu nunca tive essa ilusão. Eu vou dizer para vocês, se Cristo não tivesse me encontrado com 11 anos de idade, eu muito provavelmente ia ser um marginal bravo. Bravo. A coisa que eu mais adorava na minha infância era brigar. Sair do pau mesmo. E o meu maior prazer era quando eu conseguia engatar uma gravata em alguém. Então eu entendia que eu era mal. Eu não tinha como fugir disso. Estava muito na cara. Agora o que me surpreendia era pensar que meu pai, minha mãe, que procuravam ter uma vida cristã exemplar, também eram maus. Você entende? A história de Jesus destoa de tudo que é conto de fada, de fábulas. Destoa. Não é missão dele me fazer feliz. Não é missão dele me fazer bonzinho, mas revelar que ele é bom. E aí esse texto de Gênesis foi um dos textos que muito cedo veio para a minha meditação. Porque o primeiro texto para mim era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse foi o meu primeiro sermão na minha vida, com 9 anos de idade. Durou 2 minutos o sermão. Alguns assim, bons tempos aqueles, viu, pastor? Mas aí depois eu queria entender esse amor de Deus. E Gênesis 3 para mim foi uma descoberta, quando conversando com meu pai, meus pastores, eles diziam, Gênesis 3:15 é o proto-evangelho. Proto-evangelho significa o primeiro evangelho. É ali que está revelado por que Jesus veio ao mundo. E observe que esse texto que foi lido, ele está dentro do contexto de algo que trouxe uma desgraça profunda ao ser humano. Adão e Eva viviam num mundo perfeito. Tudo era perfeito. O mandato cultural, ou seja, aquilo que nós produzíamos na terra, revelava Deus. O mandato social, a maneira de nós nos relacionarmos, revelava Deus. O mandato espiritual, a nossa obediência ao Criador, estava latente em nós. Tudo era perfeito. Mas eles decidiram desobedecer. Agora entenda, o que mantinha o mundo perfeito? A palavra de Deus. Porque o mundo foi criado mediante o quê? A palavra. O DNA, a matéria-prima da criação, era a palavra. Não existia nada. Nenhuma matéria para Deus pegar e trabalhar, vamos criar a partir disso aqui. Não existia. A palavra fez vir à existência o que não era. O que não existia. Então era essa palavra que dava perfeição ao mundo.
aí o homem vai lá e desobedece. Permite que outra palavra adentre na história. A palavra de Satanás, que aguça a curiosidade e a pecaminosidade do coração e põe em prática a nossa própria palavra. E a palavra de Deus se perde. Então o mundo se tornou imperfeito. Ora, o que é que nós esperamos de um mundo imperfeito? Que o mundo seja bom conosco? Que o mundo seja maravilhoso conosco? Não, na maldição Deus disse que a natureza já sofreria sérios problemas. A gente já não ia mais comer sossegado. Os homens não têm que comer e levar para a família ainda, do suor do seu rosto. A natureza ia produzir cardos e abrolhos, espinhos e urtigueiras. Espinheiras e urtigueiras. Não seria mais fácil, porque o mundo se tornou imperfeito. E aí vem a grande questão. Quem é o Deus que criou tudo isso? Um Deus soberano? Você é um Deus soberano? Tudo é dele. E nós estragamos o que era dele. Você sabe o que é pior? Eu e você estragamos a nossa vida. E de quem é a vida? É sua? Você acha que a vida que você tem é sua? Se fosse sua, Deus não precisaria pedir contas no final dela. Se fosse sua, Deus não tinha que te cobrar nada. Ou você acha que vai poder chegar para Deus e dizer: não, Senhor, eu faço a minha vida o que eu quiser. Então, de quando você tem alguma coisa? Até a vida que você tem me pertence. E nós estragamos com o nosso pecado. Bom, eu fico pensando que se eu fosse Deus, eu vejo como meu filho faz uma besteira, como eu fico furioso. Se eu fosse Deus e visse o que foi feito com o mundo perfeito que eu criei, e eu visse o que as pessoas estavam fazendo com as suas vidas, rapaz, eu fuzilaria todo mundo no olhar. Pá! Povinho ingrato! É que a gente tem a besteira de achar que Deus precisa da gente. Não, rapaz, entenda, Deus não precisa de mim nem de você. Ele é pleno em si mesmo. Ele não precisa de você para ele se sentir bem, para ele se sentir... Não, ele não precisa. E aí, então isso é mais louco na minha cabeça e era loucura no meu entendimento, até que nos 11 anos Deus me ajudou a entender e me fez enxergar isso. Deus poderia simplesmente aniquilar tudo. Quando ele vai ao encontro de Adão, de Eva, ele diz: cadê vocês? E Adão está lá escondido. Ele diz: Adão, você porventura comeu do fruto que eu disse para não comer? Rapaz, nessa hora, se eu fosse Adão agora, eu me encolheria todo, se agora já era. E aí quando Adão fala, e Deus diz: ok, vocês trouxeram maldição sobre vocês. Até aí tudo bem, é o que nós esperamos, correto? Nós esperamos punição. O que é que nós não esperamos de Deus? Misericórdia. A justiça nunca espera misericórdia. E falamos disso no domingo, que é a mesma coisa que Deus espera agora de nós. Que sejamos misericordiosos. Depois dele dizer: olha, agora a maldição chegou a vocês, ele diz: só tem um detalhe, eu vou prover para vocês a Salvador. Alguém que vai restaurar essa história que se perdeu. Ele fez a promessa. E aí o versículo 15 ele é interessante, é porque ele diz para a serpente: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Por meio de quem viria a redenção? Da descendência da mulher. E essa então é a primeira palavra em toda a Bíblia
daquilo que é mais importante sabermos sobre Jesus. Quem é Ele? Ele é o Messias da nossa redenção. É triste, a gente perdeu essa noção. Eu vejo estudos sobre quem é Jesus por aí. E a impressão que eu tenho quando eu leio alguns livros que tentam mostrar quem é Jesus, é que eu estou lendo as fábulas de La Fontaine. O Jesus guerreiro, poderoso, que vem no cavalo branco, com a armadura, para nos libertar. Essa fábula de La Fontaine é que aparece. Não é a promessa do Messias. E é aqui que nós estamos perdendo o sentido do Natal. Por que nós temos que parar para refletir? Não importa se é 25 de dezembro, 3 de março, 12 de outubro, não interessa qual é o dia. Há uma besteirada agora, no meio evangélico. É porque Natal é festa pagã, não sei o quê. Irmãos, se isso não fosse importante, Mateus não teria falado com tanta propriedade do nascimento de Jesus. Se isso não fosse importante, Lucas não teria perdido tempo para falar do nascimento dele. Se isso não fosse importante, Deus não teria perdido tempo em Gênesis 3,15 para nos falar do nascimento do Messias. Aí a gente fica discutindo besteira de data. Nós não sabemos como foi que ele nasceu. O mais engraçado é que se você vai conversar com quem faz os cálculos, ele nasceu entre abril e setembro. Mas facilitou muito. Facilitou muito. Nós sabemos que ele nasceu entre abril e setembro. Ótimo. Mas aí a gente está perdendo o sentido. Se na nossa tradição cristã, que não é constantiniana, como os ignorantes têm falado, é o Constantino, que besteira. Segundo século da era cristã, ano 125, já há documentos da igreja primitiva celebrando o Natal. E sabe que dia? 25 de dezembro. A nossa tradição sempre guardou a relevância do nascimento de Jesus. Entende? Não é o dia que é sagrado. É o evento, encarnação que é sagrado. Porque quem veio a nós foi o Messias. Aquele que Deus prometeu que restauraria o que o pecado roubou. Aquele que retiraria o engano que Satanás colocou na história. Aquele que libertaria os homens da escravidão do pecado. É isso que nós celebramos. Não é Papai Noel. E Deus me incomodou muito esse ano para fazer o presépio com a flor a partir do ano que vem, porque onde paga ele sabe quem é Papai Noel. Eu ando de carro, papai, tem um Papai Noel pendurado ali. Não, eu quero sentar com ele agora, a partir do ano que vem, e montar um presépio para ele saber qual é o sentido. Que ele nasceu debaixo de uma maldição, como eu e você nascemos. Nós nascemos malditos por causa do nosso pecado, mas Deus, na sua misericórdia, se fez homem, Messias da nossa redenção, para tomar sobre si a maldição que era nossa, para tomar a morte que era nossa, para tomar a condenação que era nossa, para que nós fôssemos chamados de novo povo do Senhor. É isso que é fantástico. É isso que é fantástico. Povo do Senhor. É da descendência da mulher. E isso é outra coisa que eu acho fantástico. Porque Deus não vai enviar o Messias do nada. Você sabe como a gente repara os nossos problemas? A gente afronta alguma, então a gente vai fazendo a linha assim. Aí ele dá uma vacilada aqui. Aí, ao invés da gente fazer o caminho aqui de volta e retomar a linha, a gente cai aqui e faz isso aqui, ó. E deixa uma lacuna enorme, aberta, sem resolver. A gente faz de conta que não aconteceu nada. E assim a gente vai levando a vida. A soberba do nosso coração é tal que nós não queremos voltar onde erramos para acertar.
Deus não faz assim. Onde foi que veio o problema? Veio com a mulher? Eu vou restaurar essa mulher. Se por meio dela veio o engano ao homem, por meio dela também virá o Redentor para todos os homens. Você entende como é que Deus trabalha? Deus não deixa lacuna. É interessante, a maldição diz que por causa desse pecado, a mulherada ia sofrer bastante. Muitas dores no parto. Até aí a mulherada aguenta, mas quando o texto diz assim, e o teu desejo será para teu marido, ele te governará, aí a mulherada... Agora entenda, isso aqui é fruto do pecado. Quando veio a encarnação, o que é bonito, se você pegar Mateus, genealogia de Mateus, tem 4 mulheres. 4 mulheres. Uma que foi estuprada. A outra que era prostituta. A outra que se submeteu à humilhação para estar no povo de Deus. E a outra que não era nada, e Deus a chamou de agraciada. Elas estão na genealogia do Messias em Mateus. Sabe por quê? Era Deus mostrando como ele trata da restauração da dignidade até mesmo das mulheres. Que na época de Jesus não era nada. Restaurando o quê? A história. O Messias vinha para restaurar a nossa história, não era fazendo a história de novo. Era para consertar a história. Porque a história que eu vivo, que você vive, pertence a Deus. E não é o pecado, não é o diabo que vai roubar a história que é dele. Deus não pega o papel, vamos fazer outra história. Não. Deus pega a história e diz, vamos consertar. E então vem o Messias, refazendo tudo. Uma outra questão interessante é que não é apenas a restauração da mulher. Ser descendente da mulher, ela se fazer homem. Por que não nasceu uma menina? Você não se perguntou isso? Por que não nasceu uma menina? Por que nós não cultuamos uma redentora? Uma salvadora? Teria algum problema? Teoricamente não, porque Deus não tem sexo. Deus não é homem, Deus não é mulher, então ele pode ser qualquer coisa. Se em Isaías ele se apresenta como uma galinha que apacenta os seus pintinhos, por que não podia ser uma salvadora? Por uma questão simples. A quem cabia a responsabilidade no Éden de preservar o mandato espiritual? Quem era o sacerdote? Era Adão. Deus também, através do descendente da mulher, restaura os homens. Para que sejam homens de Deus na sua história. E não covardes. Não homens frouxos na sua história. Essa história de que a gente fica em cima do muro para tomar decisão, irmão, isso não é coisa de gente nascida de novo, não. Homem que é homem tem que tomar decisão. Porque ele é sacerdote na casa. Ele tem que dar direcionamento, porque ele é sacerdote do lar. E Cristo veio para restaurar isso em nós. Para restaurar essa posição. Não foi apenas restaurar a dignidade da mulher, que se perdeu no momento que ela é enganada, mas também restaurar a dignidade do homem como homem sacerdote do seu lar. Isso é profundo. Porque às vezes nós não paramos para prestar atenção nisso. E aí a gente vai vivendo a vida, como diz aquele famoso filósofo, deixa a vida me levar. Ou seja, Cristo veio para fazer uma revolução de restauração. Ele veio restaurar vidas. Ele veio restaurar histórias. Agora, restaurar em que sentido? Naquilo que nós havíamos perdido de melhor que havia em nós. A imagem de Deus. O pecado roubou de nós a imagem de Deus. E Cristo agora vem restaurar essa imagem.
Vem fazer com que a nossa vida restaurada volte a refletir Deus para o mundo. Vem fazer com que não haja mais entre nós e Deus temor, mas amor. De um povo constrangido pela grandeza do Senhor. Era aqui que Cristo para mim era diferente das fábulas de La Fontaine. Puxa vida, as fábulas de La Fontaine, tudo era bonito. Sempre acabava e viveram felizes para sempre. Na história com Jesus, talvez eu não vá poder terminar a história dizendo e viveram felizes para sempre, se olhar do ponto de vista humano. Muitos cristãos morreram perseguidos, jogados aos leões, dilacerados pelos gladiadores. Talvez a gente não pudesse terminar a história deles dizendo e que morreram felizes para sempre. Mas sabe o que é interessante? Eles de fato morriam felizes para sempre. Entregue à morte, morte cruel, ao desprezo, e eles morriam felizes. As fábulas da Fontaine, morrer feliz para sempre, é ter tudo resolvido. Pronto, acabou tudo, está tudo resolvido, tudo lindo, tudo maravilhoso. Ela casou com um príncipe maravilhoso, foram morar num palácio maravilhoso. Não, talvez a minha história não vai terminar assim, não. O testemunho muito forte que eu tenho como pastor sobre essa questão é de uma ovelha que eu tive em Tietê, irmão Agenor. Ele viveu anos longe de Deus, longe do Senhor. Só tinha uma questão. Agenor era o filho da promessa. Eu tenho dito, se você é filho da promessa, eu acho melhor você vir ao Senhor por bem. Porque se você não vier por bem, o Senhor vai te pegar, e vai te moer, e vai te arrebentar. Se você é filho da promessa, é melhor não lutar. E Agenor era filho da promessa. E ele lutou. Olha o bicho safado. Quando eu cheguei em Tietê, ele estava se reconciliando com Jesus. E alguém me encontrou na rua, perguntou se ele era membro da minha igreja, eu sei inocente, mas ele disse, aquele ladrão, pilantra, isso, aquilo, fez uma lista do cara para mim. Você só toma cuidado que ele vai dar um golpe na igreja. Caramba! Só que ele chegou moído, e Deus continuou moendo. E para mim conviver com Agenor era uma experiência fantástica de ver Deus fazendo Cristo o bem mais precioso da história para a vida de homem. Quando eu deixei o pastorado em Tietê, Agenor tinha perdido tudo, ele era de uma família rica. Só para você entender, a família dele foi quem doou os terrenos, todos que a igreja tinha em Tietê. Antes da irmã dele morrer, a mais velha que tinha na igreja, ela vendeu uma parte de um sítio dela lá e pegou R$1,5 milhão. Como ela já estava velhinha, ela dividiu pela cota de 3 irmãos. Ou seja, Agenor levou 500 mil nessa história. Do nada! E o infeliz perdeu os 500. Irmã Guilmar morreu, foi para o Senhor. E aí o que aconteceu com Agenor? A vida dele entrou em declínio pessoal. Ele adoeceu, perdeu uma vista. Quando eu deixei o pastorado em Tietê, ele morava no asilo. Nós íamos buscá-lo todo domingo para o culto. Aí se você ia falar com o Agenor sobre alguma coisa ruim da vida, como a vida foi ruim para você, ele dizia para você, Cristo me achou. E ninguém pode roubar a alegria de estar em Jesus. Você está entendendo? Nas fábulas da Fontaine, isso não é felicidade. Nas fábulas da Fontaine, isso é desgraça de vida, rapaz. O cara teve tudo, no final da vida pegou 500 pau na mão, perdeu. É desgraça de vida. E ele dizia para você, ninguém pode roubar a alegria de estar em Jesus. Esse é o Cristo
que encarnou para nos reconciliar com Deus. Pegar aquela maldição toda e quebrar. E fazer a justiça. Quando o texto diz que ele pisaria a cabeça da serpente, esse texto para mim é fantástico. Depois que eu entendi isso, para mim ficou fantástico. Conversando com um biólogo do Butantan em São Paulo, que ele foi me explicar isso aqui, eu achei fantástico. Cobra não se mata na cabeça. Cobra, você prende a cabeça dela, pega o rabo do meio para o fim, localiza o coração, põe a faca e mata a desgraçada. É assim que mata a cobra. E por que pisar a cabeça? Aí o zoólogo diz, cara, pisar na cabeça é se tu for muito cruel. Só as pessoas cruéis pisam a cabeça de uma cobra. Por quê? Porque ela vai morrer mais ou menos em 7 dias, se debatendo com muitas dores. São 7 dias de desespero para uma serpente se você pisar a cabeça dela. O que é que ele disse que Jesus ia fazer com aquele que incitou o pecado? Ele ia fazer justiça. Você trouxe crueldade? Você fez a mulher ter dores? Você fez o homem sofrer agora com o seu trabalho, do suor do rosto? Você fez a natureza ser maldita? Ok, eu vou pisar a sua cabeça e agora você vai saber o que é dores. O que é que Cristo fez com Satanás na cruz? Ele esmagou a cabeça de Satanás. Satanás está desesperado, com dores. Porque morre de imediato? É por isso que é crueldade. Porque não mata de imediato, você deixa morrer devagar. E é assim que Satanás está. Satanás está morrendo devagar. Aí diz, mas Deus é cruel? Uhum. Sim. A Bíblia diz que ele é temível. Davi diz assim, rapaz, terrível coisa é cair na mão de Deus. E só tem um problema. Quando eu sou cruel, eu sou injusto. Porque a minha crueldade vai além daquilo que eu recebi. Quando Deus é cruel, ele é justo. Porque ele dá na medida certa a ofensa que foi recebida. O que aconteceu com Satanás está aí se debatendo. Às vezes em quando pega alguém, aquele negócio todo, ele diz, sai, em nome de Jesus. Ele sai. Tem poder? Não tem. Ele é um ser vencido. É por isso que nós temos autoridade sobre demônios. Porque se ele não fosse um ser vencido, você acha que você ia fazer alguma coisa? Ele pisou a cabeça de Satanás. Paulo diz que ele expôs o diabo publicamente à vergonha lá na cruz. Você está entendendo por que Cristo tinha que vir? Porque tinha que corrigir a besteira do pecado que nós fizemos. Bom, isso é Natal. É celebrar o Deus que encarnou para consertar a nossa história. Mas é a história da nossa vida. E não a história dos nossos caprichos. Não a história das nossas ambições. E a história das nossas vidas. É por isso que toda noite de Natal para mim é uma grande bênção. Toda véspera de Natal é uma grande bênção. Porque Deus tem me dado a oportunidade de repensar aquilo que Ele fez comigo. E também tem me dado a oportunidade de pensar o quanto eu preciso ainda ser quebrado por Ele. Para que a minha história e a minha vida se assemelhem mais à vida dele. O que é Natal para você? Eu sinceramente espero que Natal para você seja a mesma coisa que seja para mim. Um momento de renovação da minha fé diante do Deus que encarnou para me libertar da maldição do pecado, me trazer vida e me fazer uma nova criatura. Eu espero que Natal seja isso para você.
Se Natal for apenas festa, se Natal for apenas comer, beber, dormir, se Natal for Papai Noel, eu lamento que você não tenha entendido por que Cristo veio ao mundo. Eu lamento que você não tenha entendido o quanto Ele te ama. Porque aqueles que não entenderam isso continuam debaixo da maldição do pecado. Continuam condenados, sem a luz da vida eterna. Que Deus se compadeça da sua vida se você ainda não entendeu isso. E se você entender, celebre. Ele nasceu para a nossa redenção. Amém. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, mais uma vez te damos graças pela vinda do teu Filho amado Jesus. Porque a nossa história estava totalmente perdida. A nossa história estava debaixo de uma maldição muito profunda. As nossas vidas eram vidas amaldiçoadas pelo pecado. E foi na bendita encarnação que o Senhor nos encontrou. Que o Senhor quebrou o jugo do pecado que estava sobre nós. Que o Senhor nos trouxe a Ti mesmo para que vivêssemos vida eterna em Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Então recebe a nossa adoração. A adoração dos Teus filhos que Te amam. Dos Teus filhos que são imensamente gratos pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus.